coisa mais insana do mundo. Uma catarse. O cara que acreditava, outro que não acreditava, um que zoava o outro que ficava puto porque foi zoado. E aí demorou pra vir Lula, Bolsonaro, vai tudo. Até no meio dos No lobisomens. grupo do lobisomem, uma caçada do E tem no lobisomem de esquerda, lobisomem de direita. O tema do seu livro novo, e eu queria que você discorresse um pouco sobre isso. Tá. Lobisomem, Thiago. Isso, conheço o lobisomem do seu bairro. Agora, mas por que cada bairro, toda a cidade tem um lobisomem? Claro. Fala um pouco sobre isso. Lobisomem, aquela figura mitológica, folclórica, do homem que vira um lobo, você foi pesquisar e Eu participei de uma caçada de lobisomem. de uma caçada de Em lobisomem. Várzea Paulista. Várzea Paulista, ali do lado da minha casa, cara. Do lado da sua casa. Do lado da minha exatamente, casa. do Tem lado. lobisomem lá em Várzea. Apareceu muito. Atacou umas galinhas lá. Cara, lobisomem, eu fui... Assim, eu tenho 3 livros, né? Uhum. O primeiro é de assombrações da minha cidade, de Campinas. Sim. E eu acho que o mundo não consegue entender a importância de uma história de assombração. A história de assombração traduz imediatamente um trauma. Normalmente, e por essa história ser muito falada, há um diagnóstico muito preciso do tempo e espaço que essa história foi concebida. Então, você só fala aquilo que ainda corresponde a uma ferida aberta de sua cidade. Então, Campinas, por exemplo. Campinas tem uma marca horrorosa de escravidão, de violência contra a mulher. Meio que parecido com todas as cidades do Brasil. Uhum. Então, a gente tem histórias ligadas a isso. Tem uma história mais famosa de Campinas, é do Boi Falô, que é de um homem escravizado que é obrigado a trabalhar numa sexta-feira santa em que nenhum cristão, ou seja, pessoas que são blessed, que têm alma, trabalham, né? E ele tem que colocar canga nos bois. A hora que ele coloca a canga no boi, o boi fala: hoje não é dia de trabalho, hoje é dia de Nosso Senhor. Então, esse cara vira um milagreiro. Enfim, é a história mais famosa da cidade. A gente tem uma história no cemitério da Maria Jandira, que é uma moça que era prostituta, ou há indícios disso, e depois ela se mata e vira uma milagreira. Enfim, então a gente tem, é uma noiva fantasma. Então a gente tem, no escopo das cidades, as histórias sobrenaturais que correspondem aos seus traumas. O segundo livro meu foi quando eu vim para São Paulo. São Paulo é uma cidade que é um moedor de carne. A gente sabe disso, é uma cidade agressiva. Eu sou apaixonado por São Paulo, tá? Eu acho essa cidade do cara. Não tem cidade mais legal no universo do que São Paulo. Eu adoro São Paulo. Só que ela é um moedor de carne. Ela é uma cidade que te desafia. Uhum. Então, quando eu estava aqui e comecei a estudar, e corresponde a esse período, é um período que eu comecei a estudar mais cemitério. Eu conheci primeiro o cemitério de Campinas, mas depois eu vim para cá. Eu comecei a estudar muito os milagreiros de cemitério. Por quê? Se o meu primeiro livro acabou contando um pouco sobre traumas convertidos em fantasmas, medos, o segundo é pegar grandes tragédias, mortes muito sentidas e perceber o efeito das conversões. Então a gente fala de muitas mortes sentidas, algumas trágicas, É o livro algumas dos violentas. milagreiros, não é? Os Milagreiros, que é meu segundo livro. Que eu adoro esse livro, inclusive. Que é... Cara, Esse eu te dei. Esse eu Ou eu tenho. não tenho nenhum livro seu. Eu vou te dar todos. Pô. E o Esse eu terceiro tenho. é do lobisomem, que é Conheço o Lobisomem do Seu Bairro, porque é um livro de monstruosidades. É um livro sobre o lobisomem, que é uma criatura mitológica, que a gente tem... Eu trato no livro possíveis origens, do porquê que ele é uma criatura que tem uma capacidade muito grande de adaptação em culturas, então tem quase no mundo inteiro lobisomem. Mas, sobretudo, o lobisomem, em particular, ele tem um signo masculino. E é legal debater isso. Eu falei, esses temas femininos me atraem muito pela preocupação que eu tenho das minhas filhas viverem num mundo de merda. Então, eu sei que deveria ter tido isso antes, não tem problema. Eu me autoflagelo sempre por não ter descoberto isso antes, ao longo da minha vida. Mas eu percebi que o lobisomem, se por um lado ele é uma criatura muito ligada a violências masculinas, que ao longo das histórias, ao longo dos julgamentos de licantropia, o próprio lobisomem original, que é o Licaão, que era um rei tirano, que por ter descumprido a lei da hospitalidade, que olha que coisa mais atual, né? A gente está falando muito de xenofobia, mas o Licaão foi transformado em um animal por Zeus porque ele descumpriu uma lei divina que era da hospitalidade.
consistia mais ou menos no seguinte: quem chega de boa fé no seu reino, você trata bem, com cordialidade. Licaon, todo mundo que chegava no reino dele, ele matava. E aí Zeus fica puto, transforma ele num lobo, queima o palácio dele. Então, o primeiro lobisomem mitológico é esse. Mas a gente tem aqui no Brasil também, de origem paraguaia, o Luizon, que é o nosso lobisomem da terra, junto com o capelobo, que é um outro tipo, uma outra versão de lobisomem indígena, que na verdade é mais um homem tamanduá ou um homem anta. O Luizon, que provavelmente chama Luizon, e depois ele virou lobison e depois virou lobisomem, ele vem do Paraguai, passa pela Argentina, e ele é o 7º filho de Taú e Querana. Taú era uma entidade meio demoníaca, mesmo a partir do olhar indígena, uma figura muito controversa, rouba uma indígena linda chamada Querana, casa-se forçado, então tem estupro, tem tudo nesse meio, forçadamente com ela. Jaci, filha de Tupã, amaldiçoa a prole deles, e o 7º filho de Itaú e Querana é Luizon, que é um canídeo, que tem um pênis de anta, que é o maior pau que existe no mundo. É mesmo? Proporcionalmente não tem nada parecido. É um negócio... Então, quando você fala pra alguém, você é uma anta, não O cara deveria... deveria falar, não muito deveria ser obrigado. A depender do... Ou você é um jegue também, tem É. isso. Mas a anta tem um falo da anta é um negócio imenso. E então ele... Por que ele é e qual que é a outra característica dele? Ele é um tipo de senhor da morte. Ele, quando era uma criança problemática, adorava desenterrar defunto, brincar com os corpos humanos. Então, ele está muito ligado a isso, ao homem e à morte. O poder que há da virilidade, do pauzão gigante e de ser o senhor da morte. Esses são os dois lobisomens que acho que se conformam para virar os nossos lobisomens. Então, o lobisomem é uma figura masculina que absorve, e aí no final a gente vai caminhando por essa trilha dos lobisomens. Então eu passo por julgamento. Eu falo, esse ano a gente está conversando em 2025. Esse ano, 2025, faz 40 anos do primeiro lobisomem que eu me apaixonei, que foi o professor Astromar, de Roque Santeiro. Faz 40 anos. 2025 faz 50 anos da primeira versão de Roque Santeiro, que foi censurada pela ditadura. Ar, né? Tinha o Não lobisomem foi na ar, primeira versão tinha, também? lógico. Ah. Então você tinha o professor Astromar. Então tem uma série de coisas que me fizeram falar dessa monstruosidade masculina, porque se por um lado o lobisomem é isso tudo, ele também é em alguma medida inocente, porque ele absorve toda a culpa de violências que homens, gente boa, Certo. tranquilos, fazem. Normalmente, quem são as vítimas do lobisomem, pelo menos ao longo da história, principalmente final da Idade Média e início da Idade Moderna na Europa? Mulheres, crianças. A gente tem um contexto de predação também sexual. Então, o lobo, na verdade, ele recebe toda essa carga, na verdade, de pessoas que eram julgadas por licantropia, alguns a partir de metamorfose, outros a partir desse transtorno psiquiátrico chamado licantropia. Um cara achava que era um animal, cometia antropofagia, cometia violências sexuais. Tem vários julgamentos de incesto associados à licantropia, e não também que não pudesse ser uma confissão forçada a partir de tortura, porque a gente está falando também de um período inquisitório, né? Mas o lobisomem tem tudo isso, e no final das contas, quando ele vem para o Brasil e vira uma outra coisa, que a gente falou de construção arquetípica, quando ele vira uma outra coisa, que ele tem um componente afetivo muito grande. Porque quando ele vira uma lenda rural e às vezes uma lenda urbana, ele começa a ser, pra gente hoje, uma ponte afetiva muito eficiente, que leva a gente para um tempo gostoso, um tempo que a gente ainda contava história um pro outro, que a gente exercitava a nossa oralidade, que a gente se reencontra com figuras do nosso meio, o avô, a tia, Sim. a avó, aquele avô que enfrentou o lobisomem, aquela avó que tinha um lobisomem vizinho. Então a gente começa... Então o lobisomem tem por um lado essa análise mais careta, mais seriona, por outro lado também... Tem esse Tem lado muito- afetivo, muito esse lado de afetivo, lembrança, de muito memória. de gostoso Aham. de você contar a história de lobisomem. É difícil alguém que chega num lugar e não começa a contar uma história de lobisomem, e alguém não tem uma história de Sim. lobisomem.
associada a alguém muito querido. Então, Principalmente no interior, toda cidadezinha toda. tem uma Então, historinha assim. o livro traz traz essas reflexões, mas traz muito caso. Que legal, cara. Eu ia perguntar Eu se vou o livro vou mandar era... pra vocês. Eu quero esse livro, me interessei pelo tema. Eu ia perguntar realmente isso, se tem causos no livro. Então tem caos, tem relatos. Tudo que eu falo, falo com exemplos. Certo. Eu falo dos signos, falo do Sete e o lobisomem, eu falo da bala de prata, quando começa. Você foi na caçada, com bala de prata Não, mesmo? então, foi muito legal essa caçada, porque foi uma pira. A caçada em Vargem Paulista foi o seguinte, tava com o livro pronto, e aí a galera mandando caso de lobisomem em Várzea. E eu falei, pô, gente, acabei, legal, tem caso, mas assim, eu não usei todos os casos. Eu peguei casos no Brasil inteiro, primeiro para mostrar essa difusão regional. Segundo, para mostrar que o lobisomem, ele tá em todo lugar, e eu não preciso contar todas as histórias. Mas aí a galera começou a insistir, até que me mandaram uma falando, vai ter uma caçada ao lobisomem. Eu falei, pô, caçada não posso perder. Liguei pra minha editora, falei, esquece a diagramação, que eu vou na caçada. Vou fazer a caçada e vou escrever sobre isso. É o TCC do livro. Depois de contar tudo, participar de uma caçada. Aí eu fui pra... Aí o pessoal de Várzea, eu contatei lá os organizadores. A imprensa me chamou, falou, ótimo que você vem, porque a gente não tem ninguém aqui que saiba, que entenda de lobisomem, então vão ter um especialista. E, cara, me inseriram num grupo de WhatsApp que era a coisa mais insana do mundo. Uma catarse, o cara que acreditava, outro que não acreditava, um que zoava o outro ficava puto porque foi zoado, e aí demorou pra vir Lula, Bolsonaro, vai tudo. No grupo do lobisomem, uma caçada. E tem no lobisomem de esquerda, lobisomem de direita. Leva arma, não leva arma, tem arma. Foi incrível, velho. Foi muito legal. E o que eu queria mesmo dessa caçada não era a caçada em si, era entender o pânico do lobisomem no ano de 2025, porque eu tinha visto o pânico de lobisomem nos casos antiquíssimos, do século XVII, século XVIII. E aí beleza, vamos lá no dia, fui no dia, cheguei lá, não tinha ninguém. Tinha 150 pessoas, um frenesi, eu achando que ia chegar, ia ter nego com rastelo, com tocha, foice, cheguei lá, não tinha ninguém. Aí liguei pro cara, que era o jornalista que me convidou, falou, cara, não é aí, vem pra cá, pra chácara do empresário e tal. A hora que eu cheguei na chácara, do lugar que não tinha ninguém pra chácara, uma mudança, velho. Cheguei lá, tinha uma caminhonete de safari, com um caçador profissional, com um rastreador que tinha participado, não sei se vocês já ouviram falar do René Murad, que participou do campeão do Largados e Pelados, apresentador da Discovery. Largados e Pelados. Eu falei, gente, vai ter uma caçada de verdade. E aí rolou uma caçada de verdade. Eu fui o especialista da caçada. E a gente fez um procedimento, porque esses caçadores que estavam, samurai, que eram ali, uma liderança de caçadores no Brasil. O cara era ele levou equipamento, cara, da Marinha Americana. Negócio de drone térmico. Meu Deus. A gente fez uma caçada com todos os protocolos de uma caçada que eles fazem caçada de javali. Todos os protocolos de uma caçada real a gente fez. E aí eu falei, mano, mas por que isso, né? E não tava entendendo. E na verdade, teve tudo a ver, foi super interessante o fechamento. Não era uma coisa exótica, maluca. A cidade mudou a sua rotina por causa das aparições de lobisomem. Porque se por um lado tinha gente zoando, fazendo vídeo fake, não sei o quê, por outro tinha gente assustada de verdade. Por outro, teve bicho morto mesmo por outro bicho. Somados os relatos, criou-se o caldo perfeito pro pânico do lobisomem. Que era o que eu queria na caçada. Então eu fecho meu livro com essa história e brincando que se você não conhece o lobisomem do seu bairro, de repente é você. Eu aposto que você se divertiu com o que você viu agora. E olha só, papo tão divertido quanto esse você vai encontrar aqui no canal. Tem muita coisa, muito vídeo, muito engraçado. Então divirta-se procurando aqui no canal. E antes de ir embora, se inscreva e ative as notificações aqui do canal. Valeu, até mais!